Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Essa é a 8ª aula do curso de redação e para quem estava ansioso, finalmente hoje é a aula sobre desenvolvimento, a primeira, né? Aula sobre desenvolvimento e hoje eu vou tirar as dúvidas, falar sobre formas de argumentação, falar sobre a estrutura do argumento, do parágrafo de desenvolvimento, para ajudar vocês a entenderem o que é o desenvolvimento, qual é o objetivo dele e como criar, né? Porque eu vou trazer um desenvolvimento nota 1000, eu vou analisar e mostrar para vocês, dentro da estrutura que eu vou mostrar, que eu vou ensinar, como é que funciona, como é que o Enem percebe isso, e vou também trazer o meu desenvolvimento nota 1000 baseado nas dicas que eu dei. E o assunto vai estar linkado com a nossa aula número 2, porque eu quero que vocês entendam que a redação, né, introdução, desenvolvimento e conclusão estão completamente conectados. Então, eu tenho a introdução que vai ter uma tese, baseado nessa tese eu vou tirar os meus argumentos e desenvolver o meu texto, e a partir dos meus desenvolvimentos eu soluciono os meus problemas. Então, a redação ela está completamente conectada e eu quero que vocês entendam isso. Então, a aula de hoje vai ser baseada na aula número 2, da qual eu produzi uma introdução e o assunto foi saúde e estética. Então, o meu desenvolvimento vai partir dessa aula, porque eu vou puxar a tese dela e vou desenvolver a partir disso, para não ficar um texto completamente solto, ok? Vamos começar. Professora, qual é o objetivo do desenvolvimento no texto? Inclusive, eu acho que dá pra cantar hoje, é sério. Alguém aqui conhece a paródia Redação Inteligente do canal Inteligente? Gente, é a nossa paródia, é a paródia da vida. Ela ensina você a produzir uma redação. Eu vou declamar ela pra vocês entenderem de verdade. Através dessa música, não tem nada a ver com ritmo, tem a ver com conteúdo, certo? Foque no que eu vou dizer, ó. Malandramente, o canal Inteligente vai ensinar pra gente como redigir. Malandramente, o canal Inteligente vai ensinar pra gente passinho por passinho. Calma, calma. Na hora de começar, tenha calma. A introdução exige um pouco de calma ou seu texto vai começar ruim. Mostra a tese pra mim. Mostra a tese pra mim. Na sequência, mostre para mim a sua inteligência. Eu quero fato, dados e referência. Desenvolva o seu texto assim. Mostre o argumento para mim. Mostre o argumento para mim. Certo? Tem o finalzinho ainda, mas eu quero que você foque nisso. Introdução e desenvolvimento, que é até onde nós chegamos, certo? O que é que eu falei? No início, calma. Na introdução você tem um pouco de calma ou seu texto começa ruim. Você tem que mostrar o que para mim? A sua tese. Quem tem dúvidas sobre tese, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, eu explico muito bem qual é a função da tese. Mas a tese, em sua essência, é a ideia ou as ideias que você vai desenvolver no seu texto, beleza? Ótimo. A partir disso, você vai tirar os seus argumentos. O que você vai desenvolver no seu texto? E você precisa escolher, porque nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo. Presta atenção. Dissertativo argumentativo. Eu tenho que trazer o quê? Argumento. Ou o meu texto não vai ser caracterizado como dissertativo argumentativo. Mas calma lá, se preocupa não, porque a próxima aula do curso de redação é sobre formas de argumentação e tipos de argumentos, tá? Então vai ser bem completinha, com exemplos, para que vocês entendam o tanto de coisa que vocês podem utilizar para enriquecer o texto de vocês, ó. Tá correta a aula, beleza? Certo, então vamos lá. Lá na introdução, isso aqui, a tese está na introdução, tá? Quem não assistiu às aulas de introdução, os links estão todos aqui embaixo. Eu tenho a minha tese, e a partir dela eu vou desenvolver o meu texto. Gente, é a partir da tese que eu desenvolvo o meu texto. Então, tem que ter assistido as aulas anteriores para entender isso, ok? Então, lá estarão as minhas ideias, vocês vão ver isso na introdução que eu produzi, e a partir dela eu vou produzir o meu desenvolvimento de hoje, certo? Então, eu tenho as minhas ideias, e a partir delas eu escolho os meus argumentos, que pode ser mais de um, obviamente, tá bom? Então, vamos lá. Parágrafo de desenvolvimento. Como eu falei, aqui estarão as minhas ideias. A partir daqui eu vou escolher os tópicos. Quer dizer, na verdade, é aqui que eu vou desenvolver os tópicos que eu falei na tese. As ideias que eu falei na tese, certo? Eu também gosto de chamar de questões. Quem é meu aluno? Questões. Quem é meu aluno?
né, de correção de redação. Quem quer ter redação corrigida por mim, clubederedação.com.br é o meu site de correção de redação, certo? Momento jabá, a lá Evelyn Hebley. Mas bora lá, aí volta pra cá. Parágrafo de desenvolvimento. É nele que eu vou desenvolver as minhas ideias, é nele que eu vou escolher tópicos para desenvolver ou questões. Quem é meu aluno sabe que eu falo sobre questões, né? Na sua tese você vai ter Q1 e Q2. Questão 1 e questão 2. Aí pode ser problema 1, problema 2. Questão 1, questão 2. Ou ideia 1, ideia 2. Isso para textos que têm 2 parágrafos de desenvolvimento. Se não, é só um. Ideia 1, ou tópico 1, ou questão 1, certo? Mas é ali que você vai desenvolver. Perder esse medo de falar. O que você pensa sobre maioridade penal? Diz pra mim. O que você pensa sobre violência contra a mulher? Diz pra mim. O que você pensa? O que você sabe sobre maus tratos contra os animais? Diz pra mim, eu quero que você me diga. É aqui que você vai me dizer. Aí você diz mais uma vez, professora, eu tenho um problema para estruturar o meu parágrafo. Cada parágrafo, presta atenção no que eu estou dizendo. Cada parágrafo do desenvolvimento precisa desenvolver uma ideia. Então, um dos meus parágrafos eu vou falar sobre a questão da exploração dos animais. Eu vou utilizar um parágrafo para falar tudo que eu sei sobre exploração de animais. Um segundo parágrafo, eu vou falar sobre a questão da utilização dos animais em testes de laboratório para ciência. Olha só, o primeiro foi sobre a questão da exploração em circo, e o segundo a questão na ciência. Então, cada parágrafo eu desenvolvo uma ideia. Eu quero que vocês tenham consciência disso, tá? Agora nós vamos para estrutura. Professora, o que é que essa estrutura do desenvolvimento precisa ter? O que é que esse parágrafo precisa ter, certo? Então vamos focar agora na estrutura do desenvolvimento. Vamos lá. Essencialmente, o desenvolvimento tem em média, 6 a 7 linhas, tá? Acho que 8 ali é um número ok. Tem desenvolvimentos maiores. Por exemplo, o que eu vou trazer hoje tem 9 linhas. 9, porque é um parágrafo único de desenvolvimento. O vídeo de hoje é um desenvolvimento com um parágrafo. Que eu penso assim, antes de você desenvolver 2 parágrafos, 3 parágrafos, você tem que ser bom em desenvolver um. Vocês concordam comigo? Então, o vídeo de hoje é para desenvolvimento de um parágrafo e nos vídeos seguintes, 2 e 3, tá bom? Mas bora lá. Tem em média 6 e 7 linhas. Uma redação com 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um tem em média 6 a 7 linhas, tá? Pode ter 5? Pode. Pode ter 8? Pode. Mas essa é a média, 6 ou 7, tá? Então, eu vou ter um tópico frasal, que é uma frase que vai conter o assunto em questão, certo? Ou a questão que vai ser abordada. Lembra aqui, ó? Vai ser a ideia, ela vai ter que estar aqui. Ou vai ser o tópico, tem que estar aqui. Vai ser a questão, ela tem que estar aqui. Eu vou mostrar pra vocês no exemplo do desenvolvimento nota 1000 e do meu desenvolvimento nota 1000 também, que é o meu tópico frasal na prática, pra vocês entenderem, tá bom? E aliado a isso, eu tenho o argumento. O que é o argumento? O argumento pode ser uma porrada de coisa. Pode ser citação, pode ser fato histórico, pode ser estatística, pode ser um exemplo factual, pode ser uma pesquisa. É aquilo que você vai utilizar para embasar isso daqui, ó. O seu ponto de vista, a sua opinião. Porque é no desenvolvimento, presta atenção na palavra, desenvolver a sua ideia, desenvolver, mostrar a sua opinião sobre aquele assunto, o seu ponto de vista sobre aquele assunto, certo? Lembra que eu falei no início do vídeo? O que é que você pensa sobre maioridade penal? O que é que você pensa sobre maus tratos? Vai aparecer aqui. Qual é o argumento, o fato social, a citação, o fato histórico que você vai utilizar para desenvolver esse tópico que você escolheu lá na tese e mostrar o seu ponto de vista. Calma, tá confuso, professora. Calma que na prática vocês vão entender, tá? Relaxa aí, tá tudo certo. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho um período, que é o tópico frasal. O período não é tipo uma linha não, tá? O período é uma frase que vai dizer sobre o que você vai falar.
Mas veja só, o tópico frasal pode ser a própria citação, o tópico frasal pode ser o próprio fato histórico, não tem problema. Tópico frasal e argumento podem se misturar, sim. Pode ser a mesma coisa, sim. Uma coisa que eu quero que vocês tenham consciência é: redação não é receita de bolo. Gente, eu preciso que vocês tenham consciência disso. Tanto que eu não ensino a fórmula pronta, eu tô te mostrando a estrutura. Eu preciso dessas informações no seu parágrafo. Como você vai colocar? Criatividade sua. Eu vou mostrar a minha criatividade, eu vou mostrar a criatividade de um aluno que tirou nota 1000 no Enem. Mas vai partir de você, tá? Então, eu preciso de, assim como a estrutura da introdução, ó. Mas essa aqui é a estrutura do desenvolvimento. Então, ó, eu preciso de um tópico frasal, eu preciso de um argumento e eu preciso do seu ponto de vista ou da sua opinião, ou da sua reflexão acerca do assunto. Que é quando você desenvolve. Isso vem junto com o que você pensa e com o desenvolvimento do seu texto, tá bom? Agora eu vou trazer o exemplo de um desenvolvimento nota 1000 para vocês conseguirem identificar o tópico frasal, o argumento e o ponto de vista e a reflexão da aluna. Combinado? Sem medo, sem estresse, vai dar tudo certo. Principalmente quando eu mostrar o meu desenvolvimento para vocês. Vamos lá! O desenvolvimento é da Júlia Guimarães Cunha, em 2015, quando o tema foi violência contra a mulher. Veja só. De acordo com o site Mapa da Violência, nas últimas 3 décadas houve um aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no país. Aqui você já consegue identificar o argumento dela, tá vendo o índice que ela trouxe, o número, o dado que ela trouxe? Pronto. E ao mesmo tempo, você já encontrou o tópico frasal, porque ela diz aqui, ó, houve um aumento de mais de 200% no índice de feminicídio, ok? Na sequência, esse dado evidencia a baixa eficiência do mecanismo de auxílio à mulher. Consegue perceber que ela está refletindo sobre o que ela acabou de apresentar? Preste atenção, ó. Ela está interpretando, ela está desenvolvendo. Desenvolvendo é muito melhor. Ela interpretou o dado e ela está colocando isso através de palavras, ó. Esse dado evidencia a baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. Ou seja, ela está dizendo que existem mecanismos, mas ele não tem uma boa eficiência, tá? Ao mesmo tempo você percebe o que é que ela pensa e o que é que ela enxerga sobre isso. Existe esse mecanismo, mas ele não é atuante. Na sequência, ó, a existência desses mecanismos é de suma importância, mas suas ações não estão sendo satisfatórias. Ela continua refletindo sobre isso, ó. Mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressões contra o erroneamente chamado sexo frágil. Volta para mim. Conseguiu entender a opinião da Júlia e conseguiu localizar os argumentos dela e o tópico frasal? O tópico frasal dela deixou muito claro que o índice da violência contra a mulher estava crescendo nos últimos anos, certo? Isso já foi um argumento, porque ela trouxe um dado do mapa da violência, certo? Na sequência, ela disse, ó, existem mecanismos, e ela pontuou 2 mecanismos, mais argumentos, porque ela está provando com coisas reais e concretas o que ela está querendo dizer. A Secretaria de Política para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. Existem mecanismos, mas ele não funciona. A prova disso é o dado do mapa da violência. E na sequência ela diz que existe esse mecanismo, ele é extremamente importante, mas ele não está cumprindo a sua função de acabar com a violência ou combater a violência contra a mulher. Conseguiu enxergar a opinião dela? Conseguiu enxergar o ponto de vista dela sobre a questão da violência contra a mulher? Conseguiu enxergar os argumentos dela? O tópico frasal. A frase inicial dela deixa muito claro sobre o que ela vai desenvolver naquele parágrafo. É isso que eu quero que vocês enxerguem, para que vocês sejam capazes de produzir também. Mas agora nós vamos para o meu tópico frasal, os meus argumentos e o meu parágrafo de desenvolvimento sobre saúde e estética, certo? Eu vou colocar para vocês na tela, aparece aí a minha tese, o meu parágrafo de introdução, certo? Mas nós vamos focar na minha tese, porque é a partir dela que eu vou desenvolver o meu texto. Na tela está a minha introdução nota 1000 com citação. Quem quiser entender o processo criativo dela, vá na aula 2, que eu explico tudo
desde a estruturação até a produção, certo? Mas vamos focar na tese, porque é a partir dela que eu vou desenvolver o texto hoje, tá bom? Ó, alienadas, muitas pessoas não são capazes de refletir sobre as consequências do exagero de suas ações na busca pelo arquétipo muitas vezes inalcançável. Veja só, as pessoas não conseguem refletir sobre as consequências do exagero. Quem assistiu a aula sabe que eu falei que cuidar da saúde é legal. Cuidar da estética é legal. O problema está no exagero e eu quero mostrar isso no meu desenvolvimento. E eu deixo isso muito claro na minha tese. Eu estou mostrando para o corretor a minha tese e o que eu vou desenvolver no meu texto. O problema mora no exagero, certo? Agora vamos lá. Eu vou projetar para vocês o meu desenvolvimento aí, porque ele é muito grande, como eu falei, ele tem 9 linhas. Professora, tá muito além do que o Enem pede, normalmente 6, 7 linhas, a senhora acabou de dizer. Eu falei que é um desenvolvimento de um parágrafo só, então é impossível você fazer uma argumentação boa em menos de 8 linhas, então acabou dando 9 linhas, mas eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio, ok? Hoje, infelizmente, não cabe aqui no meu quadro, mas vou projetar aí e vou pontuando à medida que eu for lendo e eu vou explicando pra vocês a minha estratégia argumentativa e criativa, tá? Vamos lá. Cuidar do corpo está na moda, mas cuidar da saúde era o que deveria estar. Com essa motivação, milhares de pessoas submetem-se diariamente à restrição alimentar ou à ingestão de substâncias hipercalóricas para manutenção, ganho ou perda de peso. O desequilíbrio dessas práticas desencadeia distúrbios graves como bulimia, anorexia e a vigorexia, que é a obsessão por músculos. Para a Organização Mundial da Saúde, OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Logo, é possível entender que não se trata apenas de alcançar a boa forma, mas estar bem consigo e que o problema está, na verdade, na disparidade entre o corpo pretendido, normalmente difundido pela mídia, e o possível, uma vez que cada indivíduo possui seu próprio metabolismo e estrutura corporal. Esse é o meu parágrafo de desenvolvimento e eu espero que vocês não tenham focado nas palavras bonitas e na citação que eu fiz. Eu quero que vocês foquem em duas coisas: na estrutura, certo? E nos argumentos que eu escolhi para demonstrar o meu ponto de vista. E onde está o meu ponto de vista, certo? Sempre lembrando da minha tese. Vamos lá. Cuidar do corpo está na moda, mas cuidar da saúde era o que deveria estar. Isso porque eu, de certa forma, falei sobre a questão da influência da mídia dentro desse aspecto de saúde e estética, certo? Com essa motivação, a motivação de cuidar do corpo, milhares de pessoas submetem-se diariamente à restrição alimentar ou à ingestão de substâncias hipercalóricas para manutenção, ganho ou perda de peso. Tá percebendo que eu estou mostrando para vocês que as pessoas motivadas, né, com essa necessidade de cuidar do corpo, elas se submetem à restrição alimentar ou à ingestão de substâncias hipercalóricas, depende do resultado que ela quer alcançar. O desequilíbrio dessa prática, lembra que eu falei que o problema morava onde? A minha tese dizia o quê? As consequências do exagero. Olha lá. O desequilíbrio dessa prática desencadeia distúrbios graves. Eu deixei muito claro na minha tese que eu ia falar da questão do exagero. Então, estou falando sobre o desequilíbrio. O desequilíbrio dessa prática desencadeia distúrbios graves, como bulimia, anorexia e vigorexia. Eu estou pontuando, eu estou mostrando formas de distúrbios, exemplos de distúrbios. E eu explico o que é vigorexia porque não é um termo muito conhecido, certo? Essa é a minha reflexão sobre o assunto. Conseguiram entender tudo que eu disse até agora? É coerente? Existe um encadeamento de ideias coerente? Vamos lá. Para a Organização Mundial da Saúde, aqui eu estou trazendo um argumento concreto, real e inquestionável, que é a citação, o trecho do conceito de saúde da OMS. Olha lá. Um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Eu quero deixar muito claro que saúde, esse cuidado com a saúde está ligado ao bem-estar, físico, mental e social. Então, não é estar só bem com o corpo, é com a mente também. E o seu enquadramento, né, como você se enxerga como cidadão. Esse é o meu argumento concreto, tá?
Na sequência, eu vou te mostrar a contextualização dessa minha citação, porque sempre que eu trago uma citação, vocês sabem que eu preciso trazer a minha reflexão e aí eu vou mostrar meu ponto de vista, tá bom? Ó, logo, eu já estou contextualizando com a minha citação. É possível entender, baseado na minha citação, que não se trata apenas de alcançar a boa forma, mas estar bem consigo mesma. A minha citação falou o quê? Bem-estar físico e mental. Então, não é só a boa forma, é estar bem consigo mesma. E que o problema está, na verdade, na disparidade, ó, desequilíbrio, diferença entre o corpo pretendido, normalmente difundido pela mídia, mais uma vez eu remetendo à mídia, porque eu citei isso na minha introdução, tá? Não é obrigatório, mas é interessante você fazer isso. E o possível, existe a diferença entre o corpo que você pretende, tipo Gabriela Pugliese, e eu aqui magrelinha, querendo alcançar o corpo daquela mulher, né, gente? Ó, pretendido e possível. Uma vez que cada indivíduo possui seu próprio metabolismo e estrutura corporal. Olha só, uma vez que cada indivíduo possui o seu próprio metabolismo e estrutura corporal. O que é que eu quero mostrar com o meu parágrafo de desenvolvimento? Eu quero mostrar exatamente o que eu disse lá na minha tese, só que eu desenvolvi. Eu trouxe aqui argumentos, eu mostrei formas de distúrbios, eu trouxe uma citação, um trecho, o conceito de saúde da OMS, que fala sobre saúde, na verdade, é o conjunto entre o bem-estar físico, mental e social. Então, é um conjunto nisso. E no meu texto eu quis dizer que falei da questão do desequilíbrio e falei que cuidar do corpo é mais do que ter uma boa forma, é estar bem consigo mesma. Então, eu encadeio as minhas ideias, né? Eu faço reflexões e acrescento a cada nova frase uma nova informação, uma reflexão, faço contextualização, remeto a alguma coisa que eu já falei, encadeamento de ideias, é isso. E antes que você pense, mas professora, eu não vou conseguir escrever como a senhora escreve. Adivinhem porque eu escrevo tão bem, sem modéstia, porque eu estudo redação pra caraca, porque eu pratico. E adivinha como é que você vai alcançar um nível textual desse? Praticando e assistindo, obviamente, as nossas aulas do curso de redação. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, dá uma pausa, certo? No meu desenvolvimento, leia e entenda melhor toda a divisão que eu fiz em relação ao parágrafo. O meu tópico frasal, ó, quando eu digo cuidar do corpo está na moda, mas cuidar da saúde era o que deveria estar. E eu trouxe como argumento para mostrar isso a citação da Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde deles, que é cuidar do bem-estar físico, mental e social. Então, tudo no meu texto conversa, além, é claro, de eu falar dos desequilíbrios, porque na minha tese eu falei sobre o quê? Consequências do exagero. O que o exagero traz? Distúrbios como bulimia, anorexia e vigorexia, certo? E ao mesmo tempo eu fiz reflexões e disse que, e eu mostrei que o problema mora, na verdade, no exagero, certo? E aí eu trouxe como argumento principal a citação da OMS. Consegue entender que há ali, ó, o tópico frasal, é quando eu falo que o que está na moda era cuidar do corpo, mas o que deveria era a saúde, porque consequentemente você estaria cuidando do seu corpo. E o meu ponto de vista e a minha opinião ficou muito clara quando você pensa na minha tese, a questão do desequilíbrio e tudo que eu falei no meu parágrafo de desenvolvimento. Vocês concordam? Vocês gostaram? Vocês entenderam o que eu queria dizer? Tá coerente? Deixem os seus comentários aqui embaixo. Lógico, gostou do vídeo? Dá um like, não se preocupem, essa é a sua primeira aula sobre desenvolvimento. Eu quero que você entenda que eu preciso de uma estrutura, mas que você pode fazer isso de várias formas e eu vou te ajudar mostrando isso na próxima aula do curso de redação, tá? Porque eu vou trazer aqui, ó, os tipos de argumento e as formas de argumentação no seu texto, tá bom? E inclusive eu vou trazer exemplos mostrando pra vocês como é que essa construção da argumentação é feita nas redações nota 1000. Então, não se preocupa, o negócio só vai melhorar daqui pra frente, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com os seus amigos. Todas as nossas aulas do curso de redação estão listadas aqui embaixo, inclusive a aula sobre tópico frasal e tese, para você entender melhor caso tenha alguma dúvida. Eu sempre trago exemplos para que vocês entendam na prática como é que funciona. Deixem seus comentários,
Dúvidas, questionamentos, sugestões também são sempre muito bem-vindas. Eu tô adorando a repercussão do curso, a forma da interação de vocês, os e-mails que eu recebo. Sigam os canais inteligentes nas redes sociais. No Instagram nós somos Canal Inteligente e lá no Facebook, Canal Inteligente Oficial, tá? Ou você coloca lá Canal Inteligente que você acha a gente com a nossa logo bonitinha. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.